Olá! Você já deve ter ouvido falar alguém dizendo, né? Ah, fulano tá somatizando, fulano sempre somatiza, ou então você tá somatizando. O que estão querendo dizer com isso? E você sabe a diferença entre conversão histérica e expressão psicossomática? São dois conceitos diferentes e que requerem de nós, psicólogos e psicanalistas, condutas diferentes no nosso cérebro, tá? Então vamos entender um pouquinho a diferença entre cada uma delas, para você poder avaliar melhor, saber entender melhor o que se passa nesse meio de caminho. Quando a gente fala de conversão histérica, a gente pode pensar a ideia de um fragmento de uma história, de uma memória afetiva. O que quer dizer isso? O nosso corpo e o nosso subjetivo, eles estão tentando fazer uma narrativa, estão tentando contar uma história do que está se passando. Então, aquele sintoma ou aquele acontecimento que você diz, ah, isso aí é somatização, na verdade é uma tentativa de contar o que está acontecendo. A gente vai ter conversões motoras, a gente pode ter também conversões sensoriais. Nas conversões motoras, a gente pode pensar até mesmo pessoas que chegam a apresentar uma espécie de paralisia que passa, tá? Que você vai fazer exames, vai procurar ali uma questão orgânica, uma lesão que causou aquela paralisia e não vai encontrar. Então a pessoa pode ter perdas de movimento, perdas momentâneas ou por mais tempo, tá? A pessoa pode apresentar alguns tiques motores, diferente da pessoa que sempre apresentou, que sofre de tiques motores de fato, mas ela vai apresentar ali momentaneamente alguns tiques motores, porque ela está tendo uma conversão motora. Ou então você pode ter a conversão sensorial. A gente vai estar falando de uma anestesia, uma hiperestesia, ou seja, a pessoa tem uma área do corpo que está ali sentindo muito, é muita sensação. Então, nesses casos, a gente vai ter a pessoa apresentando, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que passou a vida toda ou um longo período ali específico, ela entrou num trabalho e por muito tempo ela começou a engolir sapo. Ela tá ali querendo falar, querendo expor o que ela pensa, expor o que ela tá sentindo, só que ela tá com tudo aqui, entalado. Ela vai engolindo, 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 até que chega um momento em que o corpo e o subjetivo dela não conseguem mais. E ela começa a apresentar um vômito crônico. E aí, toda vez que ela se sentir um pouco exaltada, um pouco mais nervosa, ou diante de uma situação que tem aquele recorte emocional a qual ela estava submetida, esse vômito vai vir. Porque essa área da garganta está com uma hiperestesia, está muito excitada, está sentindo demais. E se tornou um recorte, uma memória, tá? É um recorte do que está passando. Essa garganta dela é uma pista, esse vômito crônico é uma pista do que está acontecendo na história, na narrativa dessa pessoa. Outro exemplo, uma moça que eu acompanhei por algum tempo, ela chega no consultório falando de muitas feridas no ouvido. Ela tinha vários adesivinhos parecidos com aqueles que a gente usa quando faz acupuntura, e aí ela dizia que tinha várias feridas nos dois ouvidos. Ao passar do tempo, conhecendo a história dela, ela me traz um recorte, um cenário familiar em que ela passava todos os dias ouvindo insultos do marido. Ela passava por uma situação de violência com ele, de violência verbal. Ele agredia, ele denegria, ele sempre ofendia essa mulher e ela ouvia tudo aquilo de forma passiva e não se colocava, não se defendia, muitas vezes acreditava em tudo aquilo que estava sendo dito, tá? E de forma simbólica, essa orelha começa a contar uma história de que tudo aquilo que está entrando nessa orelha, nesse ouvido, na verdade, né? Tudo aquilo que está sendo ouvido está ferindo. E então isso me traz uma pista do que está se passando. Tem uma história sendo contada ali. E à medida que ela começa a sair dessa posição, desse lugar de quem se submete, de quem aceita ouvir tudo isso,
À medida que ela começa a se posicionar e a não mais aceitar ouvir aquilo, essa orelha que estava toda ferida começa a chegar no consultório sem feridas, sem adesivinhos, tá? Então, sempre vai ter uma questão simbólica na conversão histérica. Quando a gente fala de expressão psicossomática, a gente já tem uma narrativa que a gente pode dizer que é mais pobre, ou então uma narrativa repetitiva, se é que tem uma narrativa. Então você vai ter uma pessoa, por exemplo, apresentando psoríase, alopécia, gastrite crônica. Nesses casos, essa mesma manifestação, como a psoríase, por exemplo, vai aparecer em qualquer tipo de situação que deixe a pessoa nervosa, ansiosa, exausta. Então, desde a perda de um parente muito querido até uma nota baixa numa prova na faculdade, são situações com cargas emocionais completamente diferentes, mas essas duas vão fazer a pessoa apresentar a mesma questão, o mesmo sintoma, que seria a psoríase, ou que seria uma crise de gastrite, tá? Não tem um recorte simbólico, não tem uma narrativa me dando pistas. Na verdade, essa pessoa que sempre somatiza, ela sempre tem a mesma resposta a situações diferentes. Então, essa é, bem resumidamente, a diferença entre conversão histérica, que é um recorte de uma história, um recorte simbólico, e a expressão psicossomática. Então, se você gostou e se você quer pedir mais temas, sugerir vídeos, acompanhe o nosso trabalho pelo Instagram, pelo YouTube, vai dando sugestões, vai comentando aqui, que a gente vai produzindo esse material, tá bom? Beijo, até mais!